De Deus, palavra de Deus nessa manhã para você, Salmo 51. A contrição e confissão de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faza-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Aqui são as pessoas que estão suplicando para que Deus venha dar forças, para que elas venham se levantar na presença de Deus, venham obedecer a palavra do Senhor Jesus. Aqui se simboliza as pessoas que estão com a fraqueza espiritual, não tem forças para renunciar. E aqui Deus dizendo também que Ele vai te dar forças a partir do momento que você começar a clamar, a buscar e insistir na presença do Senhor Jesus. Então nessa palavra Deus vai começar a te levantar quando você tomar a decisão de fé, de estar em oração, buscando permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você confessa, reconhece, como está escrito aqui na palavra, quando você está reconhecendo os seus pecados e pedindo perdão sobre as suas iniquidades, então Deus, Ele se levanta do seu trono, entre aspas, e responde a sua oração, te fortalecendo, trazendo um renovo que você precisa. Então Deus está dizendo que Ele está te renovando a partir daquele momento que você reconhece os seus pecados e confessa ao Senhor Jesus, mostrando todos os seus erros e querendo a mudança verdadeira. Outra palavra para vocês, Isaías 9. O nascimento do príncipe da paz. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram a ceifa, e como exultam quando se repartem os seus despojos, porque tu quebrastes o jugo na tua carga, e o cajado no seu ombro, e a vara no seu opressor, como no dia dos midianitas, porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui fala sobre o nascimento de Cristo, que foi a esperança para os pecadores. Então, unindo a primeira palavra, onde você reconheceu os seus erros, você quer começar a acertar na presença do Senhor Jesus Cristo. Você não tem forças, mas quer forças para obedecer a Deus. E a esperança é o Senhor Jesus. Então, Deus Pai enviou o seu Filho para nos edificar. Ele pagou o preço por nossos pecados para isso, para que você viesse reconhecer e receber a presença do Espírito Santo todos os dias. Então Ele rompeu o véu para que você todos os dias recebesse o perdão, o amor, a paz, a presença, o tempo todo que você se arrependesse na presença do Senhor Jesus. Então Jesus, o nascimento, o nascimento do Filho, do Príncipe da Paz, que é Cristo.
Então Deus está mostrando aqui que Ele está te perdoando, te levantando, e que Ele é a sua esperança e sempre será a sua esperança. Ele não muda. Ele é o único, sempre. A palavra dele não muda. Quem mudamos somos nós. Nós mudamos nossa atitude, mas Jesus nunca muda. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: você está se culpando, se remoendo, achando que você não merece, mas tudo é pela graça e eu te dei por herança. Então se sinta merecido, receba o perdão, a presença e o renovo de Deus e continue buscando a presença do Senhor Jesus. A esperança para o mundo é o príncipe da paz, Jesus, que pagou o preço por nossos pecados, morreu por nós e ressuscitou juntamente com nós, nos tornando herdeiros e templo do Espírito Santo, recebendo sempre a graça e o perdão o tempo todo, porque Ele é bom e não porque merecemos. Outra palavra, Josué. Josué, porque o inimigo está o tempo todo, né? Bramando, rugindo, acusando, condenando as pessoas para que elas não venham para a presença. Vocês podem falar assim: não, mas esse não é motivo. Tem pessoas que não voltam à presença, não vêm à presença, porque elas se culpam tanto, ouvindo a voz do diabo e do seu eu, que elas não vêm à presença e elas não se perdoam. Josué 8:30. E Deus está quebrando as correntes aí, os grilhões, levantando as pessoas, abrindo as portas para muitos aí. Josué 8:30. A renovação da aliança em Ebel. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificar ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os sacerdotes e levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Assim, os estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte de Gerizim e a outra metade em frente do monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois lê em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que estava escrito no livro da lei. Para nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então aqui toda criatura ouviu a lei, né, de Moisés e as ordenanças sobre as bênçãos e as maldições. Aqui é Deus falando para você, né? Você tem a escolha de você viver as bênçãos ou ser amaldiçoado, de você escolher obedecer ou viver com os seus livre-arbítrios e ter as maldições. E Deus está abrindo um caminho nesse momento para você, te mostrando qual é o caminho, que é Ele, que Ele é a verdade, a vida, o caminho. Então Deus, Ele está te dando a misericórdia na primeira palavra, Ele está te perdoando, te renovando, e está te dando mais uma chance, mostrando que Ele é o príncipe da paz, Ele é a esperança, e Ele te renova quantas vezes for necessário, te perdoa quantas vezes for necessário, que o diabo sempre está ali para acusar, destruir as pessoas, tirar a esperança das pessoas, e Ele está mostrando aqui para você que existe as bênçãos e as maldições, e é você quem escolhe o que você vai viver, porque a porta está aberta, que foi o véu em que Ele rasgou para você. Então você escolhe a partir desse momento passar pelo processo de intimidade, por amor a Deus. A sua força é o Espírito Santo. Você conseguirá passar por esse processo e receberá as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Então seja bem-vindo novamente, você que está voltando para a presença do Senhor Jesus, ou que está aceitando o Senhor Jesus pela primeira vez nessa live, ou quer aceitar. Aquele que quer aceitar o Senhor Jesus nesse vídeo, nessa manhã, levanta as mãos para o céu, de joelho, e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e faço uma aliança com o Senhor Jesus de fidelidade. Entrego a minha vida nas suas mãos, escreve o meu nome no livro da vida para a salvação eterna e perdoe todos os meus pecados. Faço uma aliança de fidelidade para obedecer a tua palavra, que o Senhor renove minhas forças e me ajude a seguir o teu caminho. E você procure uma igreja mais próxima, a igreja que Deus colocar no seu coração. Faça uma aliança com Cristo em público, se batize nas águas e
Fique firme na presença do Senhor Jesus, não só na intimidade, na palavra, mas também em uma igreja, em um líder, aonde vai estar te ajudando, te auxiliando e também te edificando com as orações e a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês.